of the night, oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life. Magnificent Holy Father, I stand in awe of all I see. Óculos presente. Jaqueta, paguei R$1.000. Jaqueta Reversible Supreme. Supreme Diamond T, paguei R$500. Um americano que ganhou uma fortuna na loteria tinha feito voto de pobreza e prometeu doar todo o dinheiro. São mais de 250 milhões de dólares. Shoulder Bag Supreme, a Black FW17, paguei R$500. Cuequinha Supreme, R$90. O cinto do Off-White, paguei R$800. Enquanto muitos sonham em ganhar na loteria, Roy Cockrum, de 58 anos, decidiu que vai abrir mão do maior prêmio da história do estado do Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Roy prometeu doar toda a fortuna para instituições de caridade, grupos religiosos e principalmente para incentivar o teatro. Calça Sub 2K. Travis Scott, paguei 1.7. Meia Gucci, paguei 500. Relógio Tag Heuer 30K. Os 259 milhões de dólares que ele ganhou equivalem a mais de 500 milhões de reais. Roy trabalhou 20 anos como ator e diretor de palco, mas decidiu largar tudo para se dedicar à vida religiosa. Hoje é membro de uma pequena comunidade episcopal onde fez o voto de pobreza que promete cumprir agora. Quando a pessoa está na pista, ela é mais um. Agora, quando a pessoa está no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de R$5.000 você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Os mistérios dessa história, porque um sujeito que fez voto de pobreza joga na loteria. Meus queridos, essa é a nossa conversa de hoje. Damos sequência à série A Vida que Segue. E eu acho muito importante a gente parar um pouquinho para pensar que a vida que segue tem esse conflito, né? Ter ou não ter? Eis a questão. Ter ou não ter? Eis a questão. Seremos felizes se tivermos tudo? Ou seremos felizes se não tivermos nada? Qual é o caminho que o cristão deve adotar, vivendo numa sociedade capitalista de consumo como a nossa, cercado por essa ideia da felicidade que vem pelo dinheiro? Ou como o cristão deve se posicionar ao se deparar com textos bíblicos que condenam a riqueza e condenam coisas desse tipo? Qual deve ser a nossa forma de viver e de trafegar nesse mundo pensando nessas coisas? É sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. Bom, vamos começar pela parte mais óbvia de todas, que é o ter. Está na cara, está em todo lugar. Nós somos massacrados pela ideia de que ter nos traz felicidade. É claro que isso é proveniente da cultura, do jeito de viver que a nossa sociedade vive. Que a nossa sociedade tem, do jeito de ser, do jeito de pensar, do jeito de lidar com a vida. Somos uma sociedade conhecida como sociedade de consumo. Países industrializados como o nosso, países desenvolvidos, países capitalistas, são países de consumo. A característica de uma sociedade de consumo é consumir. Ela vive em cima desse giro. Se produz muito e se consome muito. Para que essa roda funcione, alguém teve a feliz ideia, ou infeliz ideia, podemos dizer assim, de dizer que você tem que ter cada vez mais.
Quanto mais você tiver, mais preenchido e mais feliz você será. É por isso que a gente vê esse tipo de comportamento que você observou aí no vídeo. Gente ostentando ao máximo, gente que nem sabe direito o que está falando, como aquele garoto ali que tem 13 anos de idade, pelo que eu pesquisei, apontando quanto custa o seu conjunto de roupas, o seu outfit, fazendo disputa com os caras lá no vídeo de quem tem a roupa mais cara, quem tem o outfit, o conjunto mais caro. Isso é fruto dessa sociedade louca em que a gente vive, onde o ter sobrepõe o ser. Onde o ter é apresentado como caminho para o céu, caminho para a realização pessoal, caminho para a felicidade. Nossa sociedade pensa assim. Somos levados a pensar que a felicidade está no ter. Então, nós temos alguns paradigmas de felicidade, modelos de felicidade. Esse tipo de coisa mexe com a cabeça da gente, mesmo sem a gente saber, mas essa é uma grande verdade. Ter, possuir, comprar, conquistar, chegar lá, obter, adquirir, gerando inclusive algumas doenças que são típicas da nossa sociedade. Síndrome de pânico, crise de ansiedade, gente que tem problema com acumulação de bens, que é uma realidade muito forte em países mais desenvolvidos que o nosso, mas já chegou aqui. Estava conversando com alguém, aliás, nosso amigo Toninho, que não está aqui com a gente mais, mudou para o interior de São Paulo, passei lá semana passada, fui fazer uma visita com ele, e estávamos conversando, e ele contando de uma pessoa da família, amigo, não lembro bem, que tem já essa síndrome, essa compulsão por acúmulo de coisas. Isso é bem característico dessa sociedade, dessa máquina louca, capitalista e consumista que nos envolve. E é interessante que as relações são afetadas, a forma da gente tratar as pessoas é afetada, tudo é por interesse, não é mais por voluntariedade, não é mais por amor, não é mais por desinteresse, mas a verdade é quanto essa pessoa me vale, quanto essa pessoa me beneficia, quanto essa relação acrescenta alguma coisa para mim, porque se não acrescentar, de repente nem quero, ficar andando com a minha família, aquele bando de gente que não acrescenta nada, eu tenho mais coisa para viver, eu tenho mais coisa para conquistar. Esses amigos que só me dão despesa, que vêm aqui em casa e fazem eu gastar dinheiro, não valem a pena, e a gente começa a gerenciar nossas relações assim também. A gente começa a gerenciar nossa expectativa de vida e a nossa busca por felicidade em cima dessa forma de viver. É o consumismo, é o ato de obter prazer e sentido na vida através das coisas que nós conquistamos. Obter sentido na vida na relação com as coisas que nos cercam. É uma tentativa louca de transcendência pelo que eu pego, pelo que eu tenho, pelo que eu possuo. Quando a gente embarca nessa, a gente acha que a gente vai ter uma experiência espiritual quando a gente chegar lá. Porque você pode concordar comigo ou não, mas a ideia de felicidade é uma ideia subjetiva. O que é felicidade? É uma coisa extremamente subjetiva. Felicidade a gente pode até classificar como algo espiritual, alguma coisa ligada ao transcendente, uma satisfação plena. Estou feliz quando eu estou satisfeito, estou feliz quando eu estou pleno. E a pessoa luta a vida toda, gasta a sua vida, arrebenta com todo mundo que está ao seu redor, por exemplo, para poder chegar a ter alguma coisa, ocupar um espaço, uma situação na sua carreira, no seu negócio, na sua empresa. E lá ele acha que quando ele sentar naquela cadeira, vai ser como se o céu se abrisse e os anjos cantassem. Oh, cheguei! E agora eu vou ser pleno e vou ser feliz. É isso que a gente pensa. É interessante que a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Vou começar com um texto lá do Velho Testamento, que aliás tem dirigido um pouco as nossas conversas aqui, que é um texto de Eclesiastes, escrito por um cara muito bom para escrever esse tipo de coisa aqui. Um cara muito cheio de propriedade para escrever o que escreveu, chamado Salomão. Vamos dar uma olhada no que ele diz, Eclesiastes 2, está no telão para você acompanhar, diz assim: disse a mim mesmo, venha,
vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia, sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros e muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer. A recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Como eu disse, Salomão tem muita propriedade em ter escrito isso. Porque Salomão foi tipo assim, o popstar, o rockstar, o cara na história de Jerusalém, na história de Israel. Não houve rei mais rico que Salomão. Um cara muito sábio, olha, guarde isso. Nós não estamos falando de um cara rico, de um personagem rico, poderoso, mas meio assim, abestalhado, como dizem meus amigos lá no Nordeste. O cara sábio. E ele, em certo momento, se dá o prazer que a vida proporciona. Ele fala: eu vou tentar achar a razão de viver nessa vida e vou curtir tudo. E ele curtiu tudo. Sabe esse tudo que você está pensando aí? É pouquinho perto do dele, porque ele curtiu tudo. Sabe quantas mulheres Salomão tinha? 300. Sabe quantas concubinas ele teve? 700. As sogras ele não coloca na conta, né? Interessante isso, né? Mas o cara desfrutou tudo, aproveitou tudo. Certo momento diz o texto que ele conheceu o vinho, conheceu os prazeres, construções e tal, e faz e desfaz. Tudo que a gente quis fazer na vida, Salomão fez. Pense em coisas que você quer fazer, ele fez. Mas ele chega a uma conclusão. A sua conclusão está no versículo 11. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para fazer, vi que nada fazia sentido. É como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Não valeu. Não me preencheu. Eu cheguei lá e nada resolveu. Foi bacana chegar lá, mas não é isso que resolve a vida do homem. Palavras da Bíblia, palavras de Salomão. O que é que Jesus diz sobre isso? Vamos agora para o Novo Testamento, já que a nossa conversa tem que ser ampla nesse sentido. O que é que Jesus diz sobre isso? Jesus fala algumas coisas sobre isso, pensei só uma delas, que diz assim, Lucas 12:15, em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens. Não é definida pela quantidade de bens a vida de um homem. Interessante que eu dei um pulinho lá no grego para perceber melhor o que Jesus estava dizendo. Ele quis dizer alguma coisa tipo assim: olha, a vida do homem é muito mais do que os bens que ele tem. A gente não pode definir alguém pelos bens. Essa ideia de que alguém deve ser definido pelo que tem, bem característica da nossa sociedade atual, é uma bobagem. Porque a vida do homem é muito mais do que aquilo que ele tem. Ele não pode ser definido só pelo que ele tem. Portanto, esse negócio de ter cada vez mais e ser cada vez mais não fecha. A conta não fecha. Tem mais, Timóteo.
1 Timóteo 6, 9 diz assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Timóteo fala uma coisa interessante aqui, que gente dentro da comunidade desejou tanto dinheiro que afligiu sobre si muito sofrimento e com certeza não encontrou o caminho da felicidade, porque ele mesmo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se a gente fizer uma rápida reflexão aqui, é uma grande verdade. A corrupção é por causa do amor ao dinheiro, a violência é por causa do amor ao dinheiro. Essa desigualdade social que nós vivemos é por causa do amor ao dinheiro. Os males que nós vemos de forma geral na nossa sociedade provêm disso. E aqui fica um alerta para nós cristãos, que o nosso coração deve estar muito bem tratado em relação a isso. E cabe a nós fazermos essa reflexão, porque, de alguma maneira, essa loucura toda que a nossa sociedade vive, que prega o ter como saída para a vida, entrou dentro da igreja. Uma loucura o que nós fizemos. Uma violência com o evangelho, chamada de teologia da prosperidade, em que Deus foi colocado como o milagreiro, que resolve os problemas financeiros de todo mundo, e que se você é alguém muito espiritual, as pessoas vão ver isso pelas bênçãos que Deus te dá materialmente falando. Essa é a ideia da teologia da prosperidade. A realização de cada um de nós está nessa vida, uma loucura, né? E ainda colocamos Deus como nosso garçom, que serve a gente do jeito que a gente quer, que atende os nossos pedidos, e que a gente, na verdade, não está muito assim, se importando com Ele, em relação a Ele, em se relacionar com Ele, melhor dizendo. A gente quer o que Ele pode nos dar, uma relação completamente cheia de interesse. Foi o que nós fizemos. Enfiamos essa loucura de ter como razão da vida dentro da igreja. E aí você vê essas bizarrices, essas coisas que a gente não gosta nem muito de falar, mas que são sintoma disso, de uma sociedade que pensa que ter é o caminho para a felicidade. Ledo engano, gigante engano, extraordinário engano. Na verdade, nós já entendemos, só lendo 2, 3 versículos, que muitas vezes os teólogos da prosperidade não utilizam, que para o cristão fica claro que ter não é o caminho da felicidade, nem é a essência da vida. Não é, a Bíblia diz claramente, não coloque o teu coração nas riquezas, não é esse o caminho da tua felicidade, ponto. Bacana, está resolvido. Crente, então, tem que ter cuidado com isso, Então, talvez o caminho seja não ter. Se ter é tão perigoso assim, quem sabe a gente vai encontrar felicidade no outro polo. Vamos polarizar. Se riqueza não presta, de repente pobreza presta. Quem sabe pobreza me aproxima de Deus. É um outro tipo de proposta. Largar tudo e fazer um trabalho humanitário. Larga tudo. Ou ser missionário no Xingu. Ou agora no Oriente Médio, que tanto precisa de gente voluntária para apresentar Jesus. Ou vou então fazer recluso em uma comunidade alternativa. Vamos fazer assim, gente? O que vocês acham? A gente pega, todo mundo pega os seus bens, a gente vende tudo e a gente vai morar junto. De repente dá até para fazer aqui uma comunidade de gente, a gente vai morar junto. Tem só um problema, tem pouco banheiro, mas a gente resolve isso. Faz uns puxadinhos aqui, a gente vive junto. Ou então a gente larga tudo, doa tudo, como o vídeo mostrou. Um homem corajoso que cumpriu o seu voto de pobreza. E eu não quero entrar nesse mérito em relação à pessoa dele, porque eu não o conheço, não sei nada da história dele. Mas é alguém que crê que vai se relacionar melhor com a vida, com a pobreza. Será que não é esse o caminho? É o ascetismo. Ascetismo é a filosofia que dirige a gente para esse caminho. O ascetismo é a doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição.
e equilíbrio moral e espiritual. Então parece que a felicidade está mesmo em não ter, porque esse negócio de ter faz muito mal, é o que a Bíblia está dizendo, então vamos não ter. Como é que o cristão lida com isso? Como é que a gente administra isso na nossa vida aqui debaixo do sol? Bom, vamos pensar sobre esse caminho, obviamente usando a Bíblia também, mas vamos nos lembrar que o maior exemplo que nós temos é Cristo, é Jesus, nosso mestre e nosso Senhor. Na época de Jesus, havia algumas seitas judaicas, fariseus, não é? Por exemplo, era uma seita dos judeus, e tinha uma outra seita chamada essênios. Os essênios surgiram entre o século II e o primeiro século depois de Cristo, primeiros 2 séculos antes de Cristo e o primeiro depois de Cristo, e eles viviam afastados da sociedade. Eles moravam, sabe aonde? No deserto. Alguns estudiosos querem dizer, até teimam em dizer, que João Batista fazia parte dessa seita, porque é uma característica dele, né? Vivia no deserto, comia gafanhotos, se vestia com pele de camelo. Então, tudo indica que ele talvez participe dessa seita. Não é o caso da nossa conversa, é só uma constatação e uma citação aqui. Mas olha que interessante, esses caras se concentravam em estudar a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, jejuavam, rezavam, realizavam rituais de purificação numa espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram propriedades coletiva. E eles viviam juntos. Não é interessante que esses caras estavam lá na época de Jesus, esse pessoal estava lá. Mas Jesus não foi participante da seita deles. Se Jesus tivesse um problema absoluto com relação aos bens materiais, ele poderia optar por caminhar com essas pessoas, algo que ele não fez. Mas como é que Jesus tratou gente com dinheiro? Vamos pensar nisso. Vamos lá para a história do jovem rico, que está lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 23, um trecho da conversa de Jesus com esse jovem, que diz assim: então, Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus está falando com os discípulos, né? E essa frase, essa fala de Jesus com os discípulos acontece depois que ele teve um encontro com um jovem rico, do qual eu falei agora há pouco. Um jovem rico que procura Jesus e diz assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus primeiro pergunta para ele: você obedece os mandamentos? E apresenta alguns mandamentos para ele, aqueles mandamentos lá do decálogo de Moisés, e ele diz: eu cumpro todos eles, eu sou um bom religioso, é o que ele quer dizer para Jesus. Aí Jesus diz algo interessante, e diz assim para ele: sabe, só te falta então uma coisa. Vende todos os teus bens, dá para os pobres e vem me seguir. Aí a Bíblia diz que esse jovem ficou muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. E ele vai embora e não atende o convite de Jesus para andar com ele. Aí Jesus então fala o que ele falou aqui, que para os ricos é muito difícil entrar no céu. Aí os seus discípulos ficam espantados: como assim, Jesus? Quem é que pode então entrar no céu? Ele diz assim: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? É que o grande problema das pessoas está no seu coração. Não há uma condenação explícita a respeito das riquezas nesse caso aqui. Jesus está advertindo que as riquezas podem atrapalhar muito a vida do homem, e não é que atrapalham mesmo. Jesus então deixa muito claro que a riqueza não é alguma coisa a ser condenada em si, mas a maneira como nós a administramos, a maneira como o homem se relaciona com ela, qual lugar que ela ocupa no coração e na vida das pessoas. Esse é o grande problema, essa é a grande questão abordada por Jesus, inclusive em outros textos bíblicos, em outras falas de Jesus. Bom, mas nós temos uma outra referência também no Novo Testamento, Tiago. Tiago, ele vai mais a fundo, ele fala a respeito da maneira como as pessoas adquirem riqueza. Olha só o que ele diz, Tiago 5, de 1 a 6. Prestem atenção vocês que são ricos,
chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Forte isso, né? A sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapo comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual, vocês contavam, devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam, testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Mais uma vez, o texto bíblico deixa claro que a questão não é a riqueza em si, mas como se adquire a riqueza. Aqui Tiago está condenando gente que explora outra gente. Tiago aqui está advertindo os ricos que prosperaram por não pagarem os trabalhadores que colheram a colheita no campo deles, e que não se importaram em fazer isso. Aqui é uma clara condenação à corrupção, ao egoísmo que faz a gente se lixar para o outro e trazer mais para a gente. Que morram de fome, que pereçam, que se arrebentem. Eu estou interessado em mim, eu estou interessado no acúmulo e na riqueza que vai me trazer uma vida luxuosa aqui na terra, e por aí vai. Portanto, para a Bíblia, para Jesus, para o texto bíblico, os ricos não são condenados por serem ricos, mas sim como eles se relacionam com a matéria, como eles se relacionam com o dinheiro. Os pobres também não são salvos por serem pobres. Essa é uma boa colocação. Muitas pessoas dentro do evangelicalismo têm essa vertente de pensamento. Nossos amigos e irmãos que são apegados à teologia da libertação pensam assim, principalmente segmentos da igreja católica e também da igreja cristã evangélica. Eles pensam que a pobreza é o caminho da redenção, que é uma bobagem. Então nós entendemos no texto bíblico que nem riqueza e nem pobreza são instrumento de condenação ou de salvação. Riqueza e pobreza é um estado de vida que nós vivemos debaixo do céu, mas na verdade o que dirige a nossa felicidade e que traz a nós realização não está nessas coisas, mas sim na maneira como nós encaramos a vida e nos relacionamos com a vida. Portanto, o grande detalhe nesse momento da nossa conversa aqui é a gente avaliar a nossa caminhada. Se não temos dado importância demais ao dinheiro, ou se não temos achado que dar importância de menos ao dinheiro também é um caminho de felicidade. Avalie a tua vida. É claro que entre nós, talvez não tenha ninguém que dê pouca importância ao dinheiro, tamanho, influência que nós temos dessa cultura toda que nós conversamos agora há pouco. Mas vai que, né? Tem alguém aqui que acha que ser rico é alguma coisa que vai te fazer mal e que vai te prejudicar espiritualmente na sua relação com Deus. É bom a gente pensar em tudo isso. Então o cristão pode entender que consumismo, ter, e ascetismo, não ter, são colocados em xeque, mas que ambos não apresentam caminho para a felicidade. Nenhum deles tem o poder de nos preencher. Nenhum deles tem capacidade de nos preencher. A verdade é que ter ou não ter não significa nada, mas como nós nos relacionamos com essas coisas. E para a gente caminhar, para definir a nossa posição em relação a isso, eu quero usar um texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo 11. Paulo é um homem muito experimentado. Paulo é um homem que viveu, na sua medida, um pouco menor, eu tenho certeza, mas algo parecido com o que Salomão viveu. Paulo era um homem muito poderoso, muito benquisto. Paulo era um homem muito influente política e socialmente na sua época. E ele encontra com Jesus, ou Jesus encontra com ele, melhor dizendo, no caminho de Damasco, e a sua vida
é transformada. E os registros de Paulo são os mais profundos a respeito da espiritualidade que a gente busca, a espiritualidade bíblica, e vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que ele fala. Romanos 11:33, Paulo diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vou frisar para você o versículo 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Vamos pensar então agora, vamos fazer uma divisão. Eu não gosto muito de fazer essas divisões, mas eu acho que pedagogicamente cabe bem a nossa conversa aqui a respeito da diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Aquele que abraça a fé em Cristo e a Bíblia como regra de fé, e aquele que não abraça isso. Qual a diferença básica de um cristão para um não cristão? Vamos pensar da seguinte maneira, será que eles vivem de maneira igual? Vamos lá, o cristão vive crises, né? Você conhece algum cristão com crise? Fora você, claro. Conhece mais alguém? Eu conheço um monte. Cristão vive crise ou não vive, irmão? Vive. E quem não é cristão? Vive também, né? Olha que coisa interessante. O cristão vive coisas boas, né? Semana passada eu estava em Campos do Jordão comemorando 27 anos de casamento. Love's in the air. Foi uma coisa linda. Aquele friozinho. Comendo aquele negócio lá, como chama? Fondue. Faz biquinho comer fondue. E eu estava num restaurante cercado de gente. Provavelmente a maioria não era cristã. E eu estava lá, vivendo um momento muito gostoso. E um monte de gente que não é cristã, que não pensa como eu, que não tem a regra de fé bíblica sobre si, ali no mesmo lugar que eu. Olha que coisa interessante. Era bom para mim, era bom para eles. Emprego e desemprego alcança todo mundo, né? Família abençoada ou família problemática alcança todo mundo. Não é verdade? Tem uns crentes que têm uma família que a gente vai aconselhar a pessoa, fala: Jesus amado, tem misericórdia desse irmão, que família é essa? Não é? E às vezes você vai encontrar uma pessoa que não tem a regra de fé que a gente tem, a família dessa pessoa é muito bacana, muito estabilizada, muito legal. Puxa vida, que coisa interessante é. Ricos e pobres, nós temos crente rico e tem crente não rico. É verdade. A gente tem crente pobre e tem não crente pobre também. Então, como é que funciona isso? Já que todo mundo está debaixo do céu, vivendo essa vida de meu Deus, um rico, outro pobre, ouvindo tudo que a gente ouviu agora há pouco, o que a gente deve pensar sobre essa vida e sobre as coisas materiais que nos cercam? O texto de Paulo é esclarecedor porque ele nos traz 3 direções básicas para a gente pensar a vida e as coisas materiais do jeito adequado, penso eu. Primeira coisa é que o cristão deve perceber e percebe a dádiva divina. Olha só o versículo 33, quebrado agora nas frases que a gente vai analisar juntos aqui. Primeira parte do texto diz assim: pois todas as coisas vêm dele. Todas as coisas vêm dele. A nossa percepção, como aqueles que têm a sua vida dirigida por Jesus e que entregam a sua vida para Jesus e abraçam o cristianismo como regra de fé, nós temos a diferença, e precisamos ter e manifestar a diferença, de que nós reconhecemos a graça divina e recebemos tudo como graça de Deus. Mantemos o nosso coração em Deus e não naquilo que Ele pode nos dar. E enxergamos a vida e tudo da vida como graça e como dádiva de Deus. Tenho, que bom, foi Ele que me deu. Não tenho, tranquilo, está nas mãos do Senhor.
E esse contentamento vem e se manifesta quando a gente começa a perceber a vida dessa maneira. Porque pensa comigo, quem vive por mérito e apego no que tem ou que não tem, vive perturbado. Quando eu acho que o que eu tenho é produzido pelo meu esforço, eu provavelmente entrarei num caminho perigoso. O caminho da autoafirmação e o caminho do medo de se perder. Porque se eu me esforcei demais para conquistar, se eu parar de me esforçar, pode ser que me levem. Mas se eu reconheço que é graça divina, que é dom de Deus, que o pão que está na minha mesa foi Ele que me deu, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que tudo vem das mãos de Deus. Até o trabalho que eu tenho e o que eu produzo com o meu trabalho, eu sei que é mérito meu, aliás, que não é mérito meu, perdão, mas é graça divina. Eclesiastes, Salomão também diz isso, ele diz assim: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Olha que legal. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são sem dúvida presentes de Deus. Trabalhar e ter saúde para desfrutar do que eu conquistei, isso é presente de Deus. Saber que o que eu produzo e chega até as minhas mãos é fruto da graça e misericórdia de Deus. Você deve conhecer gente que não dorme porque é rico, ou já tem ouvido falar disso. Tem uma história muito interessante na internet do Rockefeller, um dos maiores empresários americanos, ícone, história da América. Procura lá no YouTube e você vai ver que com 50 anos de idade o cara estava caquético, arrebentado, morrendo por tanto dinheiro que ele tinha e tanto medo de perder o dinheiro que ele tinha, até que ele muda o seu modo de pensar e começa a desfrutar a vida. Perceber a graça nos dá outra visão da vida, nós descansamos em paz, desfrutamos do que Ele nos dá sem culpa, e não trabalhamos por um prêmio, mas trabalhamos porque é bom trabalhar, e a bênção de Deus também se manifesta pelo nosso trabalho, porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle. A segunda coisa que o texto diz é que todas as coisas existem por meio dEle. Está grifado lá no texto. Todas as coisas vêm dEle e existem por meio dEle. Você já pensou? Se Deus acordasse de mau humor um dia e fizesse assim, estou fora. Deixa esse pessoal se arrebentar. Isso é impossível. Porque Deus não vai se contrapor a seu próprio caráter de amor. Mas faz um exercício imaginativo aí. Você não vai conseguir. Porque a realidade é que Deus está assim mesmo, sustentando tudo. Tudo é sustentado por Deus. Tudo, todas as coisas, o que Paulo quer dizer no grego, aqui é todas as coisas mesmo. Desse universo gigante, inalcançável para nós, que anda num sincronismo, que podem dizer que é coincidência, podem dizer que é Big Bang, mas, por favor, né? Eu pego um monte de coisa, jogo assim, elas ganham vida, elas entram em ordem, e elas começam a funcionar como funciona o nosso universo. Você sabe de uma coisa, irmão? Se a Terra sair 1 quilômetro, que não é nada, perto de toda essa grandeza da sua rota, da sua órbita, acabou vida, acabou tudo. Tudo funciona dessa maneira, porque Deus sustenta todas as coisas. E a gente também. Por isso, perceber essa ação divina de manutenção de tudo é fundamental. Nós orbitamos em volta dele e somos sustentados por ele, porque ele é. Nós existimos, mas ele é. Você sabe que no hebraico, quando Moisés pergunta para Deus como é que ele se apresentaria para o faraó, exigindo a libertação do povo de Israel, ele diz lá: ô Senhor, como é que eu vou, o que eu vou dizer? Não te conheço, eles também não te conhecem, como é que eu vou te apresentar? E o Senhor diz para ele: diga para eles que eu sou o eu sou. E o judeu, por muito respeito a essa expressão, que é uma expressão de definição de Deus, ele não diz eu sou.
Lá ninguém diz eu sou alguma coisa, isso é prerrogativa de Deus. Só Ele pode dizer eu sou. Por isso que os judeus ficaram doidos quando Jesus começou a dizer eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Quando Jesus atribuiu para si essa situação, por ser Deus, obviamente sabemos hoje, os judeus ficaram doidos, porque só Ele é. Nós estamos em volta, orbitamos, somos sustentados por Ele. Desfrutar da vida reconhecendo a sua graça, nos conectando com Deus, é fundamental. Perceber Deus nesse mundo é fundamental. Haja visto uma coisa, você que é cristão aqui, que se converteu, você talvez tenha se convertido num domingo, chegou na segunda-feira, você estava em outro lugar, ou você estava na sua própria casa? Você acordou domingo para segunda na sua própria casa? Foi? Casado com a mesma mulher, com o mesmo marido? Você abriu a porta do quarto dos filhos, estavam eles, mas são os mesmos. Você puxou a tua conta bancária, está negativa ainda. Você abriu a garagem, aquele carro velho é o mesmo, ou o novo, tanto faz. O que eu quero dizer é que nós não saímos daqui. Nós vivemos aqui. E uma das coisas que mais consome o coração do homem é não perceber Deus aqui. O agir de Deus aqui. O milagre de acordar de manhã e respirar, como uma ressurreição que a gente vive toda manhã. O milagre do cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida e a percepção de que Deus está aqui com a gente, nessa vida, que a gente não está abandonado. E termos o nosso relacionamento voltado para Deus nesse sentido, nos protege de tentar encontrar felicidade naquilo que não vai trazer felicidade, porque a gente sabe que a nossa felicidade está numa relação com Deus. E terceira coisa que o texto nos diz é: todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Para ele. Vêm por meio dele, existem por ele e são para ele. Como é que eu vivo para Deus? Como é que eu amo a Deus? Como é que eu vivo nesse mundo? Sabe uma das coisas mais tristes dessa forma de viver, achando que ter é o que traz solução? É quando a gente não percebe, mas a gente está envolvido num egoísmo absoluto. Se você pegar qualquer um desses políticos da Lava Jato, os que estão presos, ou envolvidos, não só políticos, né? Teve empresário, teve um monte de gente lá envolvida, e você for perguntar para ele: por que você fez o que você fez? Ele vai dizer assim: eu fiz isso pela minha família. Eu fiz isso por mim, pela minha família. Ele sempre vai jogar na família, mas ele está querendo dizer que ele fez isso por ele. O viver individual, ensimesmado, o viver egoísta, o viver hedonista que procura prazer para si, é o caminho para se achar que ter é o caminho da felicidade. É a felicidade. Por isso que o evangelho não combina com o individualismo. E a coletividade nos protege de querermos ter para nós, achando que a gente vai ser feliz ao ter para nós. Porque dividir é o projeto do evangelho. Compartilhar é o projeto do evangelho. Entregar, repartir, doar. E eu não só estou me referindo a questões financeiras, eu me refiro à própria vida. Olha só o que João nos diz em 1 João 4,19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Já diz o poeta: é impossível ser feliz sozinho. Já pensou aquela super casa no principal lugar, Lago dos Patos, aqui em Guarulhos, hein? É bom? Bom bairro para ter uma casa? Fala outro lugar bom. Maia. O Maia, o Parque Maia, de frente para o Parque Maia. Naquela casa incrível, com aquele carro.
0 quilômetro, não é? Internet hi-fi, cozinha planejada. Aí você entra, para o carro, sai da garagem, abre a porta, não tem ninguém. Vai para o quarto, não tem ninguém. Vai para o banheiro, não tem ninguém. Aí eles estão na cozinha, não tem ninguém. Porque não é no ter que a gente tem felicidade, mas no dividir que a gente tem felicidade. Quem aprende esse valor vai ser feliz na casa rica, vai ser feliz com um bom carro, porque a sua felicidade não está nisso. Ou vai ser feliz morando numa comunidade simples, da periferia. É melhor morar na casa boa, que Deus abençoe, não é? Mas por não termos a felicidade nas coisas, mas em Deus, nos relacionando com as pessoas e servindo a Deus na relação com as pessoas, a gente é protegido dessa situação. Excluir as coisas que temos da vida tira o sentido da vida, porque nós nos relacionamos com elas. Conscientes de que tudo é para Ele, repartimos e assim nós somos felizes. Esse é o projeto de Deus e o caminho de Deus para nós. Assim, não é o ter ou não ter que determina a minha vida ou a minha felicidade, mas sim o viver a vida que temos, sabendo que por Ele todas as coisas vêm, existem e são para Ele. Aí a gente se relaciona com a vida, com as coisas materiais, de maneira adequada. E que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu não tenho uma receita para te dar. Eu não tenho uma tabela. Imposto de renda tem tabela, né? A igreja podia ter uma tabela, né? Os ricos que têm patrimônio acima de 500 mil reais precisam dividir mais porque não vão ser felizes. Isso é um problema seu. Não é meu. Mas uma coisa, eu fecho a minha conversa com você, citando aqui uma banda de rap que eu pouco conheço. Chama Estratagema de Deus. E eles têm uma música que diz assim: a graça da garça. A arte de viver na lama sem sujar as suas vestes. Esse é o desafio do cristão. A gente vive aqui, a gente trabalha, a gente ganha, a gente deseja, a gente quer ter, isso não é ruim. Às vezes a gente não consegue ter, às vezes a gente não consegue adquirir o que a gente quer. E a gente trafega em tudo isso. Quanto eu vou me sujar? Problema seu. Escolha sua. Responsabilidade sua. Eu sei da minha, diante de Deus. E quando me vem o sinal de alerta de que eu estou passando de limite, estou gostando demais de algumas coisas, eu tenho que fazer algo. Ou quando eu estou achando que o não ter também é um caminho para ser mais feliz com Deus, também me acende a luz de alerta. E que essa noite a gente possa ver várias luzes de alerta piscando aqui. Vou andar nesse mundo, vou conviver com ele, vou conviver com as riquezas ou com a pobreza, mas isso não vai tomar o lugar de Deus na minha vida, porque a minha felicidade está nele. Ele é a essência da vida, ele é a essência da felicidade. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Quero te fazer uma proposta. Lá vai ele, vai pedir o dinheiro de todo mundo. Não, esquece. Bobagem. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos orar hoje fervorosamente, dizendo: Jesus, protege a gente disso. Protege a gente disso. Me ajuda a lidar com esse conflito, porque o crente, às vezes, ele fica numa sinuca de bico. Já jogou sinuca? Sinuca de bico. Você não tem para onde ir. Ter é pecado, não ter é pecado também. Ou então ter não é bom, não ter parece que também é bom, mas eu não sei se é bom. Essa loucura. Ajuda a gente, Jesus. A gente viver de um jeito decente nesse mundo, sem te desagradar. Sem romper com os valores que o Senhor nos deu. Eu quero te fazer esse convite. Eu já estou de pé. Se quiser fazer essa oração comigo,
Fica de pé também, a gente vai orar junto.